A gente vai bater um papo com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, já está com a gente, abrindo mão aí do seu sagrado horário de almoço, para falar conosco e, evidentemente, com o torcedor do Cruzeiro. Presidente, recebe com alegria a aprovação da PL do Clube Empresa, hein? Boa tarde, obrigado por falar com a gente. Tão esperado, né, pelo futebol brasileiro, né? É isso aí, boa tarde, sempre um prazer falar com vocês, né? Acho que todo mundo viu a movimentação que a gente já vem fazendo desde dezembro para que se torne uma realidade, desde que foi nomeado o Carlos Portinho, que foi advogado do Cruzeiro, inclusive como relator no Senado, né? E agora na Câmara, depois do deputado Fred Costa, mineiro Fred Costa, que embora atleticano, um grande apreciador do futebol também, então amigo nosso, e graças a Deus deu certo. Eu sempre vinha falando, né, Gilberto, que não é a salvação do futebol, mas sem dúvida nenhuma é a grande tacada para quem está se estruturando e preparando para isso, para poder captar recurso e poder sair dessa situação difícil que os clubes já se encontravam e que se agravou ainda mais com a pandemia. Ô, presidente, então assim, de cara já vou fazer aquela pergunta. Bom, sancionado pelo presidente, o Cruzeiro já tem um investidor? Não, específico não. Desde o ano passado, já preparando para isso, em outubro, eu já tinha feito uma viagem para fora, né? Então a gente já começou conversa sobre isso e hoje a gente tem duas grandes empresas nos auxiliando, que é a Ernst Young, a UI, né? E a Álvares Marçal, ambas com muitas unidades fora do Brasil também, grandes multinacionais que são, então que também vão nos ajudar nessa captação. E até porque assim, o investidor, vários já tinham demonstrado interesse, mas todo mundo estava esperando essa situação de segurança jurídica, que é o que aflige quem vai pôr dinheiro no Brasil. Eu acho que agora que a coisa vai esquentar um pouco mais, a gente vai correr atrás. Ô Sérgio, obrigado pela participação, boa tarde. Queria saber o seguinte, no dia 2 de agosto agora tem a reunião agendada aí pelo Conselho Deliberativo com os conselheiros. Queria saber de você se essa reunião já é para definir em relação a essa questão da SA, né, em relação aí ao futebol, e como é que está essa questão aí entre os conselheiros, entre a turma que de fato vai definir essa questão aí, se o Cruzeiro vai mesmo, né, após a sanção do presidente aí, se tornar o Departamento de Futebol uma SA? Adroaldo, eu creio que o conselheiro, como torcedor, tem a noção de que não tem outro caminho para nós. Então, não tem como ir em caminho contrário a essa aprovação. Eu ressalto que o Estatuto do Cruzeiro, ele, artigo 1º, parágrafo 5º, salvo engano, ele já fala da possibilidade de ter essa empresa, na verdade, não fala SA, é até um erro, porque ela fala em contrato social e seria estatuto social o termo correto, né, que é o ato constitutivo de uma sociedade anônima, mas ali eles determinam que, para o registro do estatuto, o Conselho tem que aprovar. O que nós estamos convocando a eleição para o dia 2? Por causa dessa incerteza também, questão de conselho e tal, isso afasta muito investidor, que fala, eu vou me programar para investir no Cruzeiro, para depois eu depender do conselho aprovar ou não. Então, o que nós chamamos dessa reunião? Para que o Conselho já aprove que a gente registre o estatuto dessa SA, desde que ele respeite o estatuto do Cruzeiro. A gente vê uma grande preocupação em, mas se vier alguém quiser mudar de nome, mudar de cor, etc. e tal, o estatuto do Cruzeiro, o clube não permite. Então, isso tudo aí nós vamos manter no estatuto da SA, e o que nós queremos, portanto, é só que os conselheiros, para poder demonstrar essa sinalização boa para o mercado, que eles já autorizem que a gente registre o estatuto da sociedade anônima, desde que ele respeite, né, o estatuto da Associação Civil do Clube Social. Esse estatuto... Pessoal, antes da entrevista completinha aí, deixa o like aí, por favor, no vídeo. Deixa nos comentários a sua opinião. Seu compartilhamento também é muito importante. Manda em todos os grupos aí para o pessoal ficar antenado sobre como vai funcionar o Cruzeiro Empresa. Se você for novo por aqui, faz favor, rapaziada, se inscreve aí no canal, clica aí no botão vermelho abaixo, ativa o sininho de notificações para todos, para sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado, fechou? Tudo já tá pronto? Não, a gente está caminhando com a minuta dele, Adroaldo, mas eu não consigo. Por que eu não consigo ter uma modelagem final? Porque hoje eu tenho um modelo que vai obedecer praticamente a 6.404, que é a Lei Geral da Sociedade Anônima, né? A SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, ela nada mais é que uma espécie da Sociedade Anônima Geral. Então eu tenho as cláusulas gerais. Então, por exemplo, vai ter um conselho de administração, mas eu não consigo dizer ainda se eu vou ter 5 ou 7 membros e quem vão ser esses membros, porque vai depender do investidor, né? Então, eu não consigo ter esse estatuto final. O mais importante é isso que eu falei, a gente dizer que ele vai respeitar o estatuto do Cruzeiro. Então, acho que aí a gente já tira o grande medo que muita gente tem, era de que talvez numa eventual alienação aí na alienação dessas ações, que a gente tenha uma desvirtuação da origem do clube, né, da identidade do clube, o que não vai ocorrer. Ô Sérgio, quem fala aqui é Cadabras, vulgo Mário Alasco. Boa tarde.
Uma vez sancionado o projeto, como é que está essa questão de empresários, essa captação? Eles procuram um clube? Como é que é isso? Foi o que eu falei, Mário. A gente conversou, como a gente falou, vários empresários cruzeirenses aí com quem a gente fala, que está feliz com que a coisa está caminhando para ajudar a buscar investidor, né? Desses, assim, ninguém ainda manifestou diretamente vontade de ingressar com dinheiro diretamente, mas todos querendo nos ajudar nessa modulação, até porque muitos deles já têm SA com o conselho, etc. e tal, então querendo nos ajudar como que a gente vai formatar isso para tornar o produto mais atraente e também apresentando possíveis investidores de fora ou grupos daqui. Então tá caminhando bem e aqueles que a gente divulgou aí têm ajudado bastante. Mas, Sérgio, só uma coisa, acho que eu fiz a pergunta, acho que o torcedor quer saber. Porque fica a impressão que é assim, é aprovado o PL num dia, no dia seguinte o presidente sanciona, daí a 2 dias já tem gente botando dinheiro, tudo mudou e tal. Isso é distante da realidade, acho que o torcedor quer saber isso também. Não, isso é distante da realidade, com certeza, né? Tudo é um processo, até porque eu falei, sancionou a lei, quando ela sancionar, o nosso objetivo, então, é registrar esse estatuto, a minuta de um estatuto geral, com um cruzeiro detentor de 100% das ações, porque aí a gente já pula a primeira parte burocrática, que é passar por essa questão de registro da sociedade, e a partir daí a gente já está conversando com alguns atores, foi isso que eu falei, a gente vai entender nas propostas de mercado como que nós vamos alienar, para quem que nós vamos alienar esses 49%. Então, precisamos de um prazo aí ainda para que isso seja finalizado, finalizado finalmente, né? Mas que isso seja realmente finalizado. Agora, o presidente, uma parte importantíssima é a sanção do... Lembrando, rapaziada, que todos os créditos do vídeo a Rádio 98, fechou? Na descrição, tamo junto. Presidente da República. Então, de presidente para presidente, vontade, senhor Jair. Okay. Boa tarde aí ao presidente do Cruzeiro, tá certo? Aqui é o presidente também. Você tá meio combalido, hein? Um pouquinho aí. Mas você não estava internado? Como é que você tá aí? Mas aqui é o seguinte, aqui é trabalho, né? Não, isso aqui foi do Exército, aqui é forte, aqui o negócio aqui é bom, o negócio aqui é seguro. Mas eu queria dizer o seguinte... Olha, que garantia, ok, vocês têm que eu vou sancionar essa lei. De repente eu tô lá meio malucão lá, tô meio um negócio lá. Anestesia. E falo não, ok? Falo não. E aí? Opa, que garantia boa tem? Boa pergunta, hein, presidente? Caso aconteça isso. Não, o nosso pedido, presidente, é que você acate aí a unanimidade que aconteceu no Congresso Nacional, né? Então isso é muito bacana, o Senado aprovar de forma unânime aí, basicamente, o projeto de lei. Né? Não teve nenhuma votação contrária. E na Câmara nós só tivemos o PSOL, que eu sei que o senhor não tem muita afinidade com ele, votando contra. Então, eu acredito que o senhor vai acatar essa parte aí dos parlamentares aí, terem concordado de forma unânime com o texto, que o senhor acate isso aí também, e o senhor acabe indo contra o PSOL que o senhor gosta. Tá, ô Sérgio, agora aproveitando o seguinte, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Com relação, por exemplo, como explicar para o torcedor a relação do investidor com a montagem do elenco do Cruzeiro e outras posturas aí com relação à gestão, né? Por exemplo, vem o investidor, como é que vai ser essa relação com a montagem do elenco? Vai depender muito do perfil. Tanto que eu falo assim, a gente traçou o perfil ideal que a gente gostaria, tá? Que seria grupo, acredito que provavelmente estrangeiro, porque tem muito estrangeiro querendo pôr dinheiro no Brasil, ainda mais pelo cenário econômico de desvalorização do dólar real. Com know-how no futebol, é o que a gente gostaria. Tá? E aí, obviamente, seria fazer um trabalho conjunto e nós vamos definir quem que eles vão indicar, o que eles vão indicar, vai depender de cada caso. A gente já teve, por exemplo, conversa preliminar com um grupo que gostaria da nossa participação. Tem grupo que gostaria de assumir a gestão 100%. Assim como, incrivelmente, tem gente que não acredita, tem grupo que está pensando só no financeiro. Quer colocar dinheiro, deixar que seja feita a gestão da forma como está sendo feita e ter, obviamente, não garantia, porque não tem jeito, mas ter a cobrança e a fiscalização sobre o retorno tão somente financeiro. Então, são 3 perfis completamente distintos que a gente já conversou com gente desses 3 perfis e a gente quer, obviamente, ver a primeira proposta e que seja a melhor proposta e qualquer uma delas a gente vai acatar. Já falei que não existe vaidade nenhuma da nossa parte. Se chegar alguém que vai resolver o problema do Cruzeiro, né, que é o principal, e colocar dinheiro e falar, mas nós queremos assumir a gestão do futebol, vai ser feito sem problema nenhum. Estamos falando com o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, conversando um pouquinho, ainda debatendo questões sobre a aprovação
da lei do clube empresa. Como é que serão os próximos passos do Cruzeiro a partir, né, da sanção também do presidente, né, Adroaldo? Sim, ou seja, você disse aí essa questão do clube empresa, né? Essa são 49% no caso. Dentro desses 49%, existe nesse projeto seus aí dentro do Cruzeiro alguma possibilidade, alguma coisa pensada para que o sócio, né, torcedor do Cruzeiro aí, ele possa participar de algum tipo de escolha, de votação futuramente, ou isso está descartado, isso vai ser feito uma outra hora? Como é que é isso? Não é a ideia agora, porque serão estruturas completamente distintas, né, Adroaldo? Então, assim, quando eu tenho uma SA do futebol, eu tenho uma estrutura profissional gerindo o departamento de futebol. Os sócios, a ideia que todo mundo se discute é que eles têm uma participação na associação que continuará existindo e será detentora de 51% dessas ações, né? Então, na SA de futebol, não. E os 49%, a nossa preferência é alienar para um grupo só, para não ter que ficar muito repartido com muito sócio, que eu acho que não seria o ideal para gerir um clube de futebol. Então, nossa primeira opção seria essa, tentar alienar os 49% para um grupo ou pessoa, ou, enfim, um investidor só. Mas nesses 51% aí, há essa possibilidade do sócio, né, no caso do sócio do futebol aí, participar de forma mais ativa, que é o que tanto o torcedor pede, para ter direito a voto, esse tipo de coisa? Isso, sim. Essa é a nossa discussão eterna, né, que é naquela reforma do estatuto que a gente colocou, que já tinha uma forma híbrida no início de participação, né, e acabou sendo suspensa essa reforma, mas que eu acredito que seja um caminho que isso vai ocorrer, sim. Agora a gente vai falar da Claro, o presidente vai precisar de um celular bacana para receber muita ligação, muito empresário. E aí, rapaziada, o que vocês estão achando aí da entrevista do presidente Sérgio Santos Rodrigues? Ele tá bem animado, né, com a vinda de investidores e tal. Esses caras aí tem que trabalhar e muito, né, mano? Porque a situação atual do Cruzeiro tá complicada demais. Se os caras não forem organizar esse clube empresa do jeito certo, do jeito correto, e se for sancionado assim que o presidente se recuperar, se não for administrado da maneira correta, a situação pode complicar demais. Vocês não têm noção disso, velho. Deus queira que não, mas a situação que o Cruzeiro tá encaminhando aí, velho, o clube empresa não é só a única salvação não, velho. Sérgio, agora, infelizmente, a gente tem que fazer certas perguntas porque a maré não está boa. Que sabatina, hein? Pois é, mas é a vida, né? O Cruzeiro... Quais são as próximas punições que o Cruzeiro está passível de receber? Porque a gente fica recebendo muita coisa em grupo de WhatsApp e a gente sabe que a comunicação do Cruzeiro sempre se esforça para posicionar bem o torcedor, para dirimir dúvida e abafar fake news. Mas no retrovisor aí, quais são as dívidas que estão chegando aí próximas ao vencimento e quais sanções são aplicáveis caso não sejam cumpridas? No retrovisor não, né? No para-brisa, porque é para frente, né? Os para trás aí verdade, a gente já tá com muita coisa. Bem observado, bem observado. A gente teve essa do Defensor agora, né? Que foi do Arrascaeta. Agora, meados de julho, acredito que semana que vem, entre um outro transferban do Morelia relativo à aquisição do Riascos. E aí, no cenário próximo, não temos nenhum julgamento. E o que todo mundo fala, negócio de Série C e tal, porque uma consequência natural de gradação de pena, que é aquela do Aluada, do Denilson, que acarretou os menos 6 pontos ano passado, quando você toma a punição, inicia-se um novo processo para aplicar uma nova pena. E aí iniciou-se o processo que pode gerar esse rebaixamento, mas esse aí não tem prazo definido ainda para acabar o estabelecido, né? Mas assim, o que existe de concreto, então, portanto, é isso. É esse transferban que nós tomamos agora e transferban do Morelia. Tem também uma ação do Rodriguinho, da aquisição do Piramides, que não foi paga, mas que também é uma coisa mais num cenário mais longe, que não tem previsão de prazo ainda. Aproveitando o assunto, então, com relação à quitação do volante Denilson, né? Tem qual prazo, Sérgio, para o pagamento dessa dívida aí? Está ligado diretamente aí à venda do estacionamento da sede campestre. E se já essa cobrança já pintou também por aí, né? Já está no para-brisa do Cruzeiro, presidente. Não, o prazo ainda não tem. Geralmente as punições da FIFA, quando elas chegam para nós, elas chegam para executar, para pagar em 30, 60 ou 90 dias. Não tem um critério pré-definido. Já aconteceu as 3 situações. Então não chegou para a gente nada ainda. Na verdade, não é que ela está vinculada, né, esse pagamento. A gente conseguiu aprovar a alienação lá do estacionamento para utilizar no pagamento desta dívida, que obviamente é a mais importante de todas. Só que são os problemas micro do Cruzeiro, os esqueletos que a gente fala que esse ninguém sabia
não tinha como saber antes. E aí, quando a gente foi olhar na alienação, não tinha regularização de lote. Por exemplo, ali é composto por 10 lotes. Um dos lotes não estava em nome do Cruzeiro, a compra e venda, tinha um contrato de compra e venda feito com uma senhora que já não tem nem mais filho, tem neto, então você tem que mexer em processo de inventário, em prefeitura, em cartório, isso tudo no meio de pandemia. Então, é mais uma das coisas antigas aí que vão ficando que a gente tem que ir solucionando, mas eu acredito que a gente já está finalizando aí isso e em breve vamos resolver isso logo, porque a gente já tem um comprador definido, pagando um bom preço da avaliação, e aí isso ocorrendo, a gente já aliena e espanca de vez essa questão. Sérgio, uma preocupação do torcedor, principalmente em relação a essa questão dessa dívida do Denilson, é que ela pode gerar um descenso para a Série C. Então, o Cruzeiro, né, a princípio, quando conseguiu a questão da venda, desse estacionamento, você até disse que esse dinheiro seria voltado, destinado a parte dele também, para a quitação dessa dívida. Mas a principal. Pois é, o Cruzeiro sempre teve o apoio de grandes empresários. Eu queria saber de você o seguinte, de forma bem direta. 2 empresários, chegou pra gente até a informação de que eles se afastaram do clube, o Regis Campos, o Pedro Lourenço. Como é que está hoje a situação em relação a esses empresários? São grandes cruzeirenses, você mesmo já cansou de dizer inúmeras vezes do Pedrinho, que sempre ajuda, esse tipo de coisa. Como é que está isso hoje, por exemplo, se essa dívida, se essa cobrança chega segunda-feira, terça-feira, o Cruzeiro tem esse recurso, porque o Cruzeiro sempre recorria a esses grandes empresários, como no caso aí o Regis, o Pedro Lourenço. Como é que está a relação do Cruzeiro hoje, a sua relação, né, do presidente e a relação institucional do Cruzeiro com esses investidores? Bom, são 2 coisas distintas, né? Primeiro, eu não posso garantir que se isso chegar amanhã que eles vão pagar, né? Não posso fazer isso. Sim, claro, mas sim, assim, eram sempre recursos mas são pessoas ajudavam, né? que eu falo, são apaixonados com o Cruzeiro e acho que muita gente confunde, mas assim como todos nós, e obviamente quando vem um resultado adverso, comenta com um amigo que tá puto, que tá chateado e tal, e muita gente quer transformar isso em briga, né? Numa situação que, sinceramente, não existe. Né? O Regis, por exemplo, já é amigo pessoal há mais tempo também, o filho dele estudou comigo, eu já advogo para a empresa do Regis, já tem um tempo pessoalmente, então nossa relação, né? Recebeu, anteontem eu acho, o Pastana teve lá na empresa deles, na Encamp, para conversar. Então, assim, fica chateado com uma coisa ou outra, mas a gente conversa sempre, está nos ajudando com muita coisa na própria questão do Clube Empresa. Hoje cedo falei com o filho dele, falando que talvez não esteja aqui no dia 2, mas que quer externar de alguma forma o apoio ao Clube Empresa e ver como eles podem ajudar. Enfim, então, são pessoas que a gente conta e fala demais. E o Pedrinho, eu falei outro dia a mesma coisa. Já falou e eu entendo que não concorda com algumas decisões que foram tomadas, e eu acho que isso faz parte, vai acontecer. Eu mesmo brinco com eles, fala, tem hora que os próprios 2, que você citou, fora outros, estão em discordância sobre qual o melhor caminho, né? Mas o Pedrinho, semana passada, nos ajudou e com o fornecedor dele como patrocinador, eu fiz questão de frisar isso, o irmão dele foi à Toca, né? Hoje, o Pedrinho esteve na Toca, tomou café com a gente de manhã, fomos conversar, e ele é daquele jeito dele muito sincero, ele fala realmente as coisas que ele discorda, mas eu tenho certeza que é uma pessoa que não vai nunca abandonar o Cruzeiro, o amor que ele tem pelo Cruzeiro, e eu sempre reitero para ele o carinho, admiração e lealdade e gratidão, né, que eu tenho a ele. Tanto que eu falei lá atrás, falo de novo, se ele vier amanhã e falar, sou presidente, quero ser presidente do Cruzeiro, vai ter o meu apoio para o que precisar. Então, são 2 pessoas que a gente convive, que a gente fala, e eu tenho certeza que jamais vão abandonar o Cruzeiro. E fora eles, vários outros, né, Adroaldo? Eu tenho que deixar claro, como a gente falou aqui, que tiveram aqui, recebi o Aquiles aqui, tenho falado com ele sobre Clube Empresa, fiz reunião virtual com o Medioli sobre isso, porque ele estava em Betim na época, eu e o Lidson, meu vice, fizemos, o Sandro Gonzalez, que está aqui com a gente, fala com ele frequentemente, o Paulo Henrique do Banco BS2 está ajudando a gente, o Ícaro do Cartão de Todos, que é nosso patrocinador, o senador Clésio Andrade tem nos ajudado bastante, ajudou a viabilizar essa compra lá da Campestre, enfim, são muitas pessoas do bem aí que estão do nosso lado e tenho certeza que nos trabalham para ajudar, e além de empresário, Adroaldo, outra coisa importante que eu vejo muito falar dessa questão o prestígio político do Cruzeiro, que não tem, essa semana nós fomos recebidos pelo presidente da Câmara e do Senado, né? Eu acho que isso aí é muito relevante, não é qualquer um que consegue agenda com essas pessoas, né, e conseguir trabalhar a forma que a gente conseguiu trabalhar o andamento legislativo dessa sociedade anônima do futebol, né? De estar com os deputados relator, senador relator, todos eles reconhecendo aí o nosso trabalho, né? E ainda tem cruzeirense reclamando que a gente deu camisa para presidente da Câmara e do Senado. É um absurdo, pelo amor de Deus, a gente escuta uma coisa dessa e realmente é aí que a gente vê quem quer o bem do Cruzeiro e quem quer só reclamar, né? Então, pode ter certeza que a gente continua assim, né, com esse prestígio, a instituição, isso não é meu, não é da nossa diretoria, é a instituição, né, que a gente mantém esse respeito em qualquer lugar que o Cruzeiro vai e tem certeza que vai ser cada vez maior. Ô Sérgio, um grande abraço, é um prazer tê-lo aqui. Você sabe que eu te admiro muito, eu só não gosto do seu time, mas do resto tudo bem. Padre. Aqui, não, trouxa não, eu tô falando a verdade.
Mas você sabe, eu não sou um camarada de passar pano. Eu absorvo o que o povo da rua me pergunta. Eu tenho 2 filhos cruzeirenses. Meu pai já está no andar de cima, que também era cruzeirense. E você sabe que na vida, o combinado não é caro. O jogador ganha 1 milhão, tem que receber 1 milhão. O camarada que trabalha catando aqueles matinhos que ficam no gramado, que ele vai recolher lá, ele ganha menos, mas também tem que ser pago. E aí? Que dia vamos acertar com todo mundo? E principalmente dando prioridade a quem não tem quase nada. Por favor, a palavra com o senhor. É isso aí. A gente busca ser transparente com o pessoal aqui o tempo inteiro em relação à situação. E todo mundo sabe que não é fácil, né? Eu cito muito e vejo falar, quando eu cheguei, falei, a responsabilidade é minha, e óbvio que é. A culpa é diferente de responsabilidade, né? Só que a gente já herda uma situação muito complicada, só que projetando outras coisas. Eu falo que quando a gente assumiu ano passado, que a gente falou que ia buscar fazer o melhor e tinha essa obrigação de manter em dia, ninguém projetava, por exemplo, trabalhar um ano inteiro sem bilheteria. Tanto que em junho a gente falava de festa do centenário em janeiro e dos recursos que isso podia trazer, né? E no pior ano do Cruzeiro de bilheteria aí, a gente teve aí 25, 30 milhões de faturamento, que seria o suficiente, mais que suficiente para ter isso em dia. Então, realmente é uma situação que atropelou não só o Cruzeiro, como outros clubes, e que a gente vem todo dia tentando resolver, com essa prioridade que foi colocada, né? Realmente os que ganham menos, a gente procura sempre cumprir com eles, pelo menos o mínimo para não faltar nada. A gente sabe que deixa a desejar, tá quem, né? Mas é o que eu sempre explico, não é uma coisa que a gente quer ou que deixa a gente feliz. Então, a gente busca isso, igual semana passada, faz um novo patrocínio, pouco que cai é destinado a isso, e vamos continuar. Agora, eu sou muito transparente, falei, eu não tenho como chegar e falar, vai ser amanhã, porque eu não sei se vai ser amanhã, né? A gente tem corrido atrás para que seja o quanto antes. Eu acho que o principal é enxergar esse esforço, né? Ontem eu tive reunido com os jogadores, hoje de manhã, como eu falei que o Pedrinho foi lá, né? Reunimos de novo. Então, mais importante que eu sempre faço é isso, que eu acho que é estar presente, olhar no olho, falar o que está acontecendo, pedir a nossa diretoria para fazer isso e eles verem que a gente não está economizando esforços para que isso ocorra. Agora, se você me perguntar de forma objetiva o dia, eu realmente não sei dizer, porque a gente depende de desenrolar um monte de situação, mas estamos sempre atentos a isso para não deixar ninguém, pelo menos, passar esse tipo de necessidade. Tá certo. Presidente do Cruzeiro batendo um papo aqui com o 98 Futebol Clube, falando ao torcedor também. A gente está trazendo a informação da aprovação da lei do clube empresa na Câmara dos Deputados, vai para a sanção do presidente da República. Sei que o senhor melhorar, viu, presidente? Obrigado aí, tá ok, mano? Tá bem melhor, né? Tá falando aqui no programa de... Parei de soluçar, tá ok? Ó, voltou, pô, né? Eu curti sua barriga ontem, botei um barrigão assim na internet. Parabéns. Olha, a gente vai falar da FUMEC para